E agora nós vamos conversar com o comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, boa noite. Que novidade você nos traz hoje? Boa noite, Boris. Não deixa de ser uma novidade o fato de que o Brasil tomou uma decisão realmente bastante importante no que concerne as eleições venezuelanas. O Brasil não reconhece o resultado das eleições. Isso não é muito corriqueiro na diplomacia brasileira, né? O Brasil integra o chamado Grupo de Lima agora, com outros países, e esse Grupo de Lima deixou claro que não reconhece o resultado das eleições na Venezuela, uma das mais fraudadas da história. O regime de Nicolás Maduro perpetrou nesse fim de semana um troço asqueroso. Para começo de conversa, compareceram para votar apenas 46% dos eleitores do país, né? Uma eleição em que os dois principais opositores não podem concorrer. O Henrique Capriles está inelegível por 15 anos e o Leopoldo Lopes está preso, condenado a 13 anos. Condenado por quê mesmo? Porque foi ele considerado o responsável pelos protestos na Venezuela em 2014, que mataram 41 pessoas. Então o regime do Nicolás Maduro mata as pessoas na rua feito moscas, não é? E quem paga o pato são os adversários, não é? A ditadura venezuelana hoje ultrapassou todos os limites do... Não existe limite razoável para uma ditadura, né? Mas há aquele limite do escândalo humano mesmo, né? Pra você ter uma ideia, Boris, eles criaram os chamados pontos vermelhos nos locais de votação. O que é isso? Os venezuelanos que recebem alguma forma de benefício social do governo, e hoje boa parte está pendurada no governo porque a economia está destruída, tinha de comparecer com a sua carteirinha nesses lugares, fazer um registro prévio que estava sendo feito ali pelos bolivarianos, não era o registro eleitoral oficial, e só então iriam votar, não é? O que caracteriza uma fraude sem limites, né? Mesmo o candidato Henri Falcon, que é um ex-chavista, né, que participou do processo eleitoral, contrariando a disposição da oposição de boicotar a eleição, né, está dizendo que o resultado foi ilegítimo. Um presidente como Nicolás Maduro, que tem a rejeição de 80% dos venezuelanos, foi eleito, Boris, com 67% dos votos. 67% dos que compareceram, os 46 que compareceram para votar, nessas condições em que a gente está falando, né, com milícias chavistas armadas conduzindo os eleitores, né? Então a Venezuela ultrapassou todos os limites. Esta Carta de Lima prevê ali não exatamente sanções, mas os países se comprometem a vigiar a circulação de capitais, de instituições e de cidadãos venezuelanos para saber se de algum modo estão comprometidos com o governo e se comprometem a criar embaraços a esses países, a esse trânsito de dinheiro. O Brasil não aceita a sanção propriamente, né? Os Estados Unidos já anunciaram sanções, a União Europeia está nesse caminho. O Brasil não aceita a sanção porque as leis brasileiras não permitem sanções aplicadas fora do domínio das Nações Unidas. Isto é, se as Nações Unidas, elas próprias, não tomarem medidas, o Brasil não aplica punições porque considera que isso acaba atingindo os mais pobres. De qualquer modo, do ponto de vista político, a sanção existe. O governo Temer fez muito bem em não reconhecer as eleições, né? Lembrando sempre, e não há como não fazer esta lembrança, que durante os 13 anos de governo petista, o PT deu apoio incondicional a um regime tirano, assassino. Mais do que isso, não custa lembrar, Dilma Rousseff, em companhia de Cristina Kirchner, se aproveitou da situação da suspensão do Paraguai e do Mercosul e levou para o Mercosul a ditadura venezuelana. Não dá para esquecer também uma frase de Lula,
que entra para a história dizendo que na Venezuela havia democracia até demais, não é? Estamos vendo aí o resultado. Para você ter uma ideia, essas pessoas que compareciam com a sua carteirinha ganhavam 10 milhões de bolívares, que é a moeda venezuelana. 10 milhões de bolívares, que corresponde, Boris, a 12 dólares ou 4 salários mínimos da Venezuela, não é? A isso chegou o chamado socialismo do século XXI. As esquerdas brasileiras até agora estão mudas, na verdade, estão se preparando para fazer uma nota de apoio à tirania de Nicolás Maduro. Eu acho que isso diz um pouquinho desses partidos do PT, do PSOL e companhia bela, não é mesmo? Muito bem o governo Temer em não reconhecer, enfim, um ato decente, não estou dizendo que finalmente um ato decente, porque essa diplomacia já teve outros, mas eu digo, foi um ato decente da diplomacia brasileira. Dessa diplomacia, sim, eu gosto, e não daquela petista que se juntava a todo tipo de tirano e vagabundo. É isso aí. Reinaldo, o PCdoB já se manifestou dizendo que as eleições de ontem foram uma vitória retumbante do povo da Venezuela. Boa noite, Reinaldo. Só para lembrar uma coisinha, Boris, não à toa o PCdoB até hoje não reconheceu nem a cessão do Khrushchev na União Soviética. Eles continuam stalinistas. É a vitória retumbante do povo, né?